Antes de começarmos a história, deixe um comentário dizendo de qual cidade você está assistindo. Aproveite a história. Emily Parker passava um pano úmido na mesa de mogno, cantarolando baixinho uma música que tocava em seus fones de ouvido. A mansão estava vazia, ou pelo menos era o que ela pensava. Normalmente, às terças-feiras, o patrão viajava a negócios e ela podia trabalhar em silêncio. De repente, o telefone fixo da mesa executiva começou a tocar insistentemente, quebrando sua concentração. Emily parou, olhou em volta e suspirou. Atender o telefone não fazia parte de suas tarefas, mas o toque contínuo já a deixava inquieta. E se for algo importante? Pensou, mordendo o lábio inferior. Depois da 15ª chamada, ela não aguentou mais. Tirou as luvas de borracha e atendeu. Residência Smith. Bom dia, disse, tentando soar profissional, como já ouvira os outros fazerem. Do outro lado da linha, uma voz masculina respondeu. Forte, imponente, com um sotaque árabe marcante. Olá, gostaria de falar com o senhor Dylan Smith, disse o homem, em árabe. O coração de Emily disparou. Sem hesitar, ela respondeu no mesmo idioma, com uma fluência impecável. O Sr. Dylan não está disponível no momento. Posso ajudá-lo? Houve um breve silêncio do outro lado. O homem parecia surpreso. Você fala árabe perfeitamente. Sou Ahmed Al-Rashid, de Dubai. Tenho uma proposta de negócios importante para o Sr. Dylan. Enquanto isso, sem que Emily percebesse, Dylan Smith havia voltado para casa mais cedo. Ao ouvir uma voz feminina vindo de seu escritório, ele parou no corredor. Caminhou em silêncio até a porta e ficou paralisado. Sua funcionária, a tímida faxineira que mal levantava o olhar quando falava com ele, agora conversava em árabe com uma naturalidade impressionante. Cada palavra soava precisa, elegante, quase hipnotizante. Dylan observava intrigado. A mulher que limpava sua casa escondia um talento que ele jamais imaginou. Sr. Ahmed, garantirei que o Sr. Dylan receba sua mensagem, dizia Emily, concentrada. Quando gostaria que ele retornasse à ligação? Ainda hoje, se possível. É urgente. Trata-se de um projeto de 50 milhões de dólares. Os olhos de Emily se arregalaram, e os de Dylan também. 50 milhões? O nome Ahmed Al-Rashid soava familiar. Era o mesmo investidor árabe com quem Dylan tentava fechar um contrato havia semanas. Emily anotou rapidamente o número em um pedaço de papel. Entendido, Sr. Ahmed. Assim que o Sr. Dylan voltar, darei o recado. Dylan continuava observando, fascinado. Os gestos de Emily eram delicados, seguros. Seu árabe não parecia aprendido em aulas. Era vivido, natural, dominado. Depois de alguns minutos de conversa cortês sobre o clima em Miami comparado a Dubai, Emily encerrou a ligação. Girou a cadeira para se levantar e... Oh! Levou um susto. Dylan estava parado bem atrás dela. O choque fez com que quase deixasse o telefone cair. Ela se levantou apressada, corando intensamente, e derrubou o bilhete no chão. Sr. Dylan, eu não sabia que o senhor já tinha voltado, gaguejou, curvando-se para pegar o papel. Dylan permaneceu imóvel, fitando-a com uma expressão indecifrável. Seus olhos a percorriam como se a vissem pela primeira vez. Emily, você fala árabe? Perguntou surpreso. Eu só atendi porque o telefone não parava de tocar, explicou rápido. Desculpe se fiz algo errado, achei que poderia ser importante. Não, respondeu Dylan, erguendo a mão, ainda atônito. A pergunta veio firme, quase como um desafio. Há quanto tempo você fala árabe tão bem, Emily? Ela baixou os olhos, as mãos tremendo levemente. Só o básico, senhor. Dylan franziu o senho. Básico? O que acabara de ouvir estava longe disso. Ela havia conversado sobre negócios com naturalidade, usado termos técnicos e até feito pequenas brincadeiras sobre o clima, algo que exigia sensibilidade cultural e domínio do idioma.
Quem era na ligação? Ele perguntou, testando-a. Um homem chamado Ahmed Al-Rashid, de Dubai. Disse que tinha uma proposta urgente sobre um projeto de 50 milhões de dólares. Cada palavra de Emily só aumentava o espanto de Dylan. E ela havia entendido tudo. Lembrava-se dos detalhes, do nome, do valor e até do assunto do projeto. E o mais impressionante, parecia realmente acreditar que aquilo era só o básico. Ele vai retornar à ligação? Perguntou Dylan, pegando o bilhete que caíra no chão. Não, senhor. Eu disse que o senhor retornaria assim que chegasse. Dylan olhou o relógio. Quase meio-dia. Havia cancelado uma reunião de última hora e voltado mais cedo para casa. Se não tivesse feito isso, jamais teria descoberto o talento escondido de Emily. Emily, há quanto tempo você trabalha aqui? 8 meses, senhor. E em nenhum momento mencionou que fala árabe? Emily abaixou o olhar mais uma vez. Achei que não fosse relevante para o meu trabalho aqui, senhor. Dylan ficou em silêncio. Como pôde ser tão cego? Por 8 meses, ela limpou sua casa, preparou lanches quando ele trabalhava até tarde, e ele nunca realmente a enxergou. Para ele, Emily sempre fora apenas a faxineira. Pode me contar exatamente o que o Sr. Ahmed disse? Perguntou por fim. Emily levantou o rosto, surpresa com a pergunta. Ele disse que tem uma proposta urgente de investimento para um novo complexo hoteleiro em Dubai. Mencionou parcerias com construtoras europeias e disse que o projeto pode se expandir para outros países árabes. Também comentou que ficou impressionado com sua visão de negócios e quer discutir os detalhes pessoalmente. Dylan ficou sem palavras. Ela não só compreendeu tudo, como memorizou cada detalhe de uma conversa corporativa complexa em outra língua. Emily, precisamos conversar, disse ele, a voz agora mais baixa. O coração dela parou por um instante. Será que estava em apuros? Tinha cometido um erro ao atender o telefone? Seria demitida? Sim, senhor. Respondeu em voz baixa, tentando se preparar para o pior, mas Dylan a observava de outro modo. Pela primeira vez, via quem realmente estava à sua frente. Os olhos inteligentes, a postura firme, mesmo nervosa, e aquela habilidade linguística que o deixara intrigado. Mas antes, ele disse, pegando o telefone, preciso retornar à ligação importante que você salvou. Emily apenas assentiu, o coração acelerado. Ainda não sabia se tinha feito a coisa certa ou se havia cruzado uma linha que não deveria. O que ela não imaginava era que aquela ligação em árabe mudaria o rumo de sua vida. Ficou parada perto da porta do escritório, sem saber se devia sair ou esperar. Dylan pedira que aguardasse enquanto ele retornava à ligação. Suas mãos ainda tremiam e a dúvida a corroía. Dylan se sentou em sua cadeira de couro, respirou fundo e discou o número anotado por Emily. Em poucos segundos, uma voz firme atendeu em árabe. Alô, aqui é Ahmed Al-Rashid. Dylan endireitou-se e respondeu no mesmo idioma, com segurança. Senhor Ahmed, aqui é Dylan Smith. Recebi sua ligação e soube que o senhor tem uma proposta importante para mim. Emily arregalou os olhos ao ouvi-lo. Seu chefe falava árabe também. Ele falava bem, mas Emily percebeu pequenas hesitações, leves erros de pronúncia. Nada grave, claro. Compreensível para alguém que aprendeu o idioma apenas na faculdade. Senhor Dylan? A voz de Ahmed soou calorosa do outro lado da linha. Que prazer ouvir sua voz. Preciso parabenizá-lo. Sua equipe é extremamente qualificada. Sua assistente foi profissional e atenciosa em todos os detalhes. Dylan lançou um olhar rápido para Emily, que parecia querer desaparecer na parede. Muito obrigado, respondeu ele, tentando manter a compostura. Ela é realmente talentosa. Absolutamente, continuou Ahmed. É raro encontrar americanos que falem árabe com tanta fluência e compreensão cultural. Aposto que ela estudou na região, certo? Dylan engoliu em seco. Nem ele sabia.
onde Emily havia aprendido aquele nível de domínio. Sim, nossa equipe é bastante internacional, respondeu, desviando o olhar. Perfeito, disse Ahmed, entusiasmado. É justamente por isso que quero sugerir que ela participe da nossa reunião amanhã. Será crucial ter alguém que compreenda as nuances culturais desse projeto. Os olhos de Dylan se arregalaram. Ele olhou novamente para Emily, que tentava decifrar o que estava acontecendo apenas pelo tom de voz e pelas expressões dele. A reunião? Amanhã? Com a Emily? Repetiu surpreso. Sim, se ela estiver disponível. O projeto é complexo e envolve termos muito específicos. A fluência dela seria extremamente valiosa. Dylan cobriu o fone com a mão e sussurrou para Emily. Ele quer que você vá à reunião amanhã, como minha assistente. Emily quase deixou o balde cair. O quê? Eu? Sussurrou, apontando para si mesma, incrédula. Sim, você, respondeu Dylan, tão surpreso quanto ela. Voltando à ligação, ele respirou fundo. Senhor Ahmed, ela estará presente. A que horas devemos nos encontrar? Excelente. Às 3 da tarde no meu escritório, no centro de Miami. Estarei com minha equipe de Dubai e alguns investidores locais. Perfeito. Estaremos lá. Após alguns minutos ajustando os detalhes do encontro, Dylan desligou o telefone. O silêncio que se seguiu foi pesado, denso, quase palpável. Emily não sabia se devia falar ou esperar. O olhar de Dylan parecia atravessá-la. Finalmente ele falou. Emily, precisamos ter uma conversa séria. Ela respirou fundo, já se antecipando ao pior. Eu sei que atendi o telefone sem permissão, senhor, mas ele não parava de tocar e... Isso não tem nada a ver com o telefone, interrompeu Dylan, levantando-se da cadeira. Começou a andar de um lado para o outro, passando a mão pelos cabelos loiros, visivelmente agitado. Emily, você acabou de salvar um dos maiores negócios da minha carreira, disse, a voz carregada de emoção. Ahmed vinha me evitando há semanas porque eu não conseguia me comunicar bem em árabe. Hoje, não só ele voltou a falar comigo, como também me ofereceu um projeto ainda maior. Emily piscou confusa. Desculpe, senhor. Não entendo. Ahmed achou que você era minha assistente executiva. Disse que ficou impressionado com sua postura e profissionalismo e exigiu que você estivesse na reunião amanhã. Emily empalideceu. Mas, senhor, eu sou só a faxineira. Dylan parou. Encarou-a fixamente. É isso que eu não entendo. Como você aprendeu árabe tão bem? E por favor não me diga que é só o básico. O que ouvi era fluência nativa. Emily engoliu em seco. Essa era uma pergunta que evitava havia muito tempo. Eu estudei na faculdade, respondeu com hesitação. Em qual faculdade? Perguntou Dylan, a voz agora mais branda. Universidade de Miami. E o que você estudou? Ela hesitou por um instante. A verdade sempre soava estranha naquele ambiente. Linguística. Me formei em linguística aplicada, com foco em idiomas do Oriente Médio. Dylan ficou petrificado. Você tem um diploma em linguística? Então por que está trabalhando como faxineira? Emily respirou fundo, tentando conter o tremor na voz. Porque ninguém me contrata para nada diferente, senhor. Como assim, ninguém te contrata? Perguntou Dylan, incrédulo. Emily mordeu o lábio, lutando contra as lágrimas que insistiam em surgir. Eu já fui a dezenas de entrevistas, começou, a voz falhando, carregada de dor contida. No currículo todos ficam impressionados, disse Emily, a voz embargada. Mas quando me veem pessoalmente, sempre há alguém mais adequado ao perfil da empresa. Dylan franziu o senho, tentando entender. Mais adequado? Não entendi. Ela soltou uma risada curta, amarga. Sou mulher, sou latina, e aparentemente não tenho a aparência certa para o mundo dos negócios internacionais. O silêncio que se seguiu foi denso, desconfortável.
Dylan parecia digerir uma verdade que jamais havia considerado. Emily, quantos idiomas você fala? Perguntou, quase sussurrando. Ela suspirou. 5 fluentemente: inglês, espanhol, árabe, francês e português, além de um pouco de mandarim e alemão básico. A mandíbula de Dylan caiu. 5 línguas? Fluentemente? Emily deu um pequeno sorriso cansado. Se contar o inglês, são 6, na verdade. E você está limpando casas, murmurou ele, ainda incrédulo. Tenho contas para pagar, senhor, respondeu Emily com simplicidade e dor misturadas na voz. Dylan se recostou na cadeira, olhando para ela como quem tenta resolver um enigma complexo. Emily, tenho uma proposta para você. Ela engoliu em seco. O senhor vai me demitir? Perguntou, preparando-se para o golpe. Demitir você? Dylan arqueou as sobrancelhas, surpreso. Não, quero que venha comigo à reunião amanhã. Como sua faxineira? Perguntou confusa. Dylan esboçou um leve sorriso. O primeiro desde que tudo começara. Não, como minha consultora temporária de idiomas. Emily piscou várias vezes, tentando entender. Eu não entendo, senhor. Eu preciso dessa reunião, Emily. É um contrato de 50 milhões de dólares. E você acabou de provar que tem exatamente as habilidades que eu preciso. Venha comigo. Me ajude a fechar esse negócio, disse ele com firmeza. E eu prometo que isso vai mudar a sua vida. Senhor Dylan, eu não tenho roupa adequada para uma reunião assim. Deixa as roupas comigo, respondeu ele decidido. Emily, subestimei você por 8 meses. Vai me ajudar amanhã? Ela olhou para as próprias mãos, ásperas, marcadas por produtos de limpeza, e depois levantou o olhar para Dylan. Pela primeira vez em anos, alguém lhe oferecia uma chance verdadeira. Eu vou, senhor, respondeu com voz trêmula, mas convicta. Ótimo, disse Dylan, levantando-se animado. E, Emily? Sim, senhor. Me chame de Dylan. Emily sorriu timidamente. Tudo bem, Dylan. Naquele instante, nenhum dos dois poderia imaginar que aquela simples reunião de negócios seria o início de uma transformação que mudaria para sempre suas vidas. No dia seguinte, Emily acordou 2 horas mais cedo que o habitual. Seu estômago estava em nós de nervosismo e ela trocou de roupa pelo menos 5 vezes antes de escolher um simples vestido preto, comprado anos atrás em promoção para entrevistas que nunca deram certo. Às 11 horas em ponto, o celular tocou. Emily, é o Dylan. Estou mandando um motorista te buscar. Vamos às compras antes da reunião. Mas, Dylan, eu não tenho dinheiro para... Está por minha conta, interrompeu ele. Quero que você se sinta confiante hoje. Te vejo em 1 hora. 40 minutos depois, um Uber de luxo parou em frente ao pequeno apartamento de Emily. O motorista, um homem de meia idade vestindo um terno impecável, abriu a porta como se ela fosse uma executiva importante. No shopping, Dylan a aguardava em frente a uma boutique sofisticada. Usava jeans de grife e uma camisa branca, casual, mas com a mesma elegância de sempre. Bom dia, Emily. Dormiu bem? Perguntou com um sorriso leve. Para ser sincera, quase não dormi, admitiu ela, rindo nervosa. Eu também não, confessou Dylan. Essa reunião é importante para mim. Vamos? A boutique era intimidadora. Espelhos por todos os lados, manequins vestindo roupas que custavam mais do que o aluguel de Emily, e vendedoras que a olhavam como se ela não pertencesse àquele lugar. O que você tem em mente? Perguntou Dylan. Eu, sinceramente, não sei. Nunca comprei nada em um lugar assim. Escolha o que quiser. Quero que você se sinta poderosa hoje. Emily deu um sorriso nervoso e começou a olhar as roupas, enquanto Dylan permanecia ao lado, opinando de vez em quando. Um empresário e uma faxineira. Unidos por acaso, prestes a mudar seus destinos. Esse azul ficaria incrível com seus olhos.
disse Dylan, segurando um blazer elegante. Você não acha que é um pouco ousado? Perguntou Emily, insegura. Emily, você vai estar em uma sala negociando milhões. Um pouco de cor não vai fazer mal, respondeu ele com um meio sorriso. Depois de quase uma hora experimentando roupas, Emily finalmente escolheu um conjunto azul marinho com um blazer estruturado, calça de alfaiataria e uma blusa branca de cetim. Nos pés, um par de escarpins clássicos. Perfeita! Aprovou Dylan quando ela saiu do provador. Agora vamos ver os acessórios. Dylan, você já gastou demais. Pare de se preocupar com dinheiro. Hoje você é minha parceira, e parceiros precisam parecer bem-sucedidos. Enquanto Emily experimentava colares e brincos delicados, Dylan a observava com atenção. Havia algo diferente nela fora do ambiente doméstico. Seus movimentos pareciam mais seguros, e os olhos brilhavam de um jeito que ele nunca tinha notado. Posso te fazer uma pergunta pessoal? Disse ele enquanto esperavam no caixa. Claro. Você tem família em Miami? Minha mãe mora em Hialeah. Meu pai faleceu quando eu tinha 12 anos. Dylan abaixou o olhar. Sinto muito pela sua perda. Obrigada. Foi difícil. Ele foi quem me ensinou a amar os idiomas. Como assim? Emily sorriu de leve. Ele era de Porto Rico, mas viajou muito quando jovem. Sempre dizia que cada língua era como uma chave para um novo mundo. Falava espanhol, inglês e um pouco de italiano. Ele me prometeu que quando eu crescesse, viajaríamos o mundo juntos. E vocês nunca chegaram a fazer isso? Não. Ele morreu em um acidente de carro 3 meses antes da nossa primeira viagem. Eu estava prestes a fazer 13 anos. Íamos para Paris. Um nó apertou o peito de Dylan. Emily, eu sinto muito. Tudo bem? Foi isso que me motivou a estudar idiomas. Cada vez que aprendo um novo, sinto que estou cumprindo a promessa que fiz a ele. Quantos você já aprendeu até agora? Ano 7, contando os básicos. Isso é incrível, disse Dylan, admirado. Emily deu de ombros, sem orgulho, apenas sinceridade. Não ajuda muito se você está presa limpando casas. A vendedora entregou as sacolas e eles deixaram a loja. No carro, a caminho do escritório de Dylan, Emily parecia tensa. Estou nervosa, admitiu. Eu também, disse ele, rindo de leve. Sério? Claro. É o maior contrato que já tentei fechar. Se não der certo, a culpa será minha. Emily o olhou, surpresa. Não. Se eu falo árabe melhor que você, significa que temos mais chances. Exatamente, disse Dylan sorrindo. Você é minha arma secreta. Emily riu nervosa. E se eu estragar tudo? Emily, você me ajudou mais nas últimas 24 horas do que qualquer consultor que eu contratei nos últimos meses. Confie em você. Quando chegaram ao escritório, Dylan a levou para uma sala de reuniões vazia. Vamos praticar um pouco, disse ele. Me explique alguns termos que podem surgir na reunião. Emily começou a falar em árabe, explicando expressões de investimento e construção enquanto Dylan tomava notas freneticamente. A cada minuto, sua admiração por ela aumentava. Como você lembra de tudo isso? Perguntou ele. Eu estudei muito, e quando a gente ama algo, tudo fica mais fácil. Você ama tanto assim os idiomas? Emily sorriu. Amo o que eles representam. Cada língua tem uma personalidade, uma cultura, uma forma diferente de ver o mundo. Dylan parou de escrever e levantou o olhar. Já pensou em dar aulas? Ou trabalhar em embaixadas? Já tentei de tudo, Dylan, mas ninguém me dá uma chance de verdade. Ele ficou em silêncio por um instante. Depois falou baixo. Pois eu vou te dar uma. Emily o encarou surpresa. Por quê? Por que quer me ajudar tanto? Dylan hesitou. Era a mesma pergunta que ele vinha se fazendo desde o dia anterior. Porque eu te tratei injustamente, respondeu, a voz mais suave, carregada de arrependimento. Durante 8 meses,
Eu agi como se você fosse invisível, confessou Dylan com a voz baixa, quase arrependida. Nunca perguntei seu nome completo. Nunca tive uma conversa de verdade com você. E percebi que perdi a chance de conhecer uma das pessoas mais fascinantes que já cruzaram meu caminho. Emily sentiu o rosto corar. Você não precisa se sentir culpado. Eu também nunca tentei conversar de verdade. Mas esse é o problema, respondeu ele, balançando a cabeça. Não era sua responsabilidade tentar. Eu é que deveria ter te visto. Ela o olhou, suavemente. E agora você vê. Dylan sorriu. Agora eu vejo. E quero ajudar o mundo a ver quem você realmente é. Por que isso é tão importante para você? Perguntou Emily, curiosa. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, como se escolhesse as palavras com cuidado. Porque eu sei o que é ser subestimado. Quando comecei minha empresa, todo mundo dizia que eu iria à falência em 6 meses. Demorei 3 anos para provar que estavam errados. Se alguém tivesse me dado uma chance de verdade naquela época, tudo teria sido muito mais fácil. E agora você quer dar essa chance para mim? Perguntou ela com a voz trêmula. Sim, mas também porque você merece. Dylan fez uma pausa, olhando-a com sinceridade. E porque eu tenho a sensação de que você ainda vai me ensinar muito sobre como enxergar o mundo de outra forma. Emily sorriu emocionada. Dylan, obrigada. De verdade. De nada, respondeu ele com um leve sorriso. Agora vamos nos preparar. Em 2 horas, vamos transformar sua fluência em milhões. Enquanto revisavam termos técnicos e estratégias de negociação, Dylan não conseguia deixar de notar como Emily se transformava quando falava sobre idiomas. Seus olhos brilhavam, as mãos se moviam com paixão e toda a timidez parecia evaporar. Você fica diferente quando fala sobre isso, comentou ele. Diferente como? Mais confiante, como se fosse outra pessoa. É porque, quando falo sobre o que amo, é o único momento em que eu sou totalmente eu mesma. E quando você está limpando? Emily soltou uma risada amarga. Quando eu limpo, eu finjo ser alguém que aceita que seus sonhos não vão acontecer. E agora? Agora? Estou com medo de acreditar que talvez eles possam acontecer. Dylan estendeu a mão para ela, o olhar firme. Então, vamos transformar esses sonhos em realidade? Emily respirou fundo e segurou a mão dele. Vamos. Se você leu até aqui, digite pizza nos comentários. Só os verdadeiros vão entender. Agora, de volta à história. O escritório de Ahmed Al-Rashed ficava no topo de um arranha-céu no centro de Miami, com uma vista panorâmica de tirar o fôlego para o oceano. Emily e Dylan foram recebidos por uma recepcionista impecável, que os conduziu até uma ampla sala de reuniões envidraçada. O Sr. Ahmed chegará em 5 minutos, informou ela, com um sorriso profissional. Emily se sentou ao lado de Dylan. Suas mãos tremiam levemente. Ele percebeu e discretamente tocou o braço dela. Respira. Você vai arrasar. A porta se abriu. Um homem alto, de cerca de 50 anos, entrou acompanhado de 3 outros executivos. Ahmed Al-Rashed. Tinha uma presença marcante e olhos afiados. Dylan, cumprimentou em árabe com um abraço caloroso. Que bom vê-lo pessoalmente. E esta deve ser a famosa Emily, que salvou nossa comunicação ontem. Emily se levantou e respondeu em árabe fluente. É uma honra conhecê-lo, Sr. Ahmed. Obrigada pela oportunidade de participar desta reunião. Ahmed abriu um sorriso largo. O prazer é meu. Sua fluência é impressionante. Onde estudou? Na Universidade de Miami, com um semestre no exterior, em Marrocos. Marrocos! Exclamou Ahmed, animado. Adoro aquele país. Em qual cidade? Marrakech, respondeu Emily com brilho nos olhos. Foi uma experiência que mudou minha vida. Enquanto Emily e Ahmed conversavam em árabe, Dylan observava em silêncio, completamente impressionado.
A naturalidade com que ela falava sobre os aspectos culturais do Marrocos, as referências históricas que mencionava com precisão, o jeito sutil como suas expressões mudavam conforme o tom da conversa. Tudo nela revelava um domínio e uma sensibilidade cultural que iam muito além de qualquer aprendizado acadêmico. Por favor, sente-se, disse Ahmed, fazendo um gesto elegante com a mão. Vamos começar com os detalhes do projeto. Durante a hora seguinte, Ahmed apresentou os planos para uma rede de hotéis de luxo, que expandiria de Dubai para Miami, com futuras filiais em outras cidades dos Estados Unidos. Emily traduzia para Dylan quando necessário, mas logo começou a fazer perguntas inteligentes sobre zoneamento, parcerias locais e, como Coco, adaptar o conceito de hospitalidade árabe ao público americano. Emily, essas são perguntas excelentes, elogiou Ahmed, visivelmente impressionado. Você tem experiência em desenvolvimento hoteleiro? Não diretamente. Respondeu ela com calma. Mas durante meus estudos, analisei muitos casos de expansão internacional e hospitalidade. O maior desafio geralmente está nos detalhes culturais, não apenas na língua. Exatamente! Exclamou Ahmed, batendo levemente na mesa com entusiasmo. É por isso que precisamos de uma equipe que entenda essas sutilezas. Ele olhou para Dylan e acrescentou sorrindo. Você tem uma joia rara aqui. Dylan retribuiu o sorriso, orgulhoso. Sim, eu sei que tenho. Após 2 horas de discussões intensas, Ahmed recostou-se na cadeira, cruzando os braços. Dylan, estou pronto para fazer um acordo preliminar hoje, mas tenho uma condição específica. E qual seria? Perguntou Dylan, atento. Quero que Emily seja nossa consultora cultural durante toda a fase de planejamento. Ela precisará viajar conosco para Dubai no próximo mês, conhecer nossa operação e depois liderar a adaptação do conceito para o mercado americano. Emily quase caiu da cadeira. Dylan virou-se para ela, tentando disfarçar o próprio espanto. Ahmed, eu preciso discutir isso com a Emily antes. É uma grande mudança. Claro, Ahmed sorriu. Emily, o que acha? Todos os olhares na sala se voltaram para ela. Emily respirou fundo. Senhor Ahmed, fico muito honrada com a proposta. Posso perguntar sobre as condições e a duração do projeto? Ahmed abriu um sorriso satisfeito. Está vendo, Dylan? Profissionalismo total. Emily, estamos falando de um contrato de 6 meses. Com possibilidade de extensão, o salário será equivalente ao de uma consultora internacional sênior, além de todas as despesas de viagem pagas. Dylan notou o leve tremor na garganta de Emily ao ouvir consultora internacional sênior. Eu preciso de um momento para pensar, se não se importar. Claro. Vamos fazer uma pausa de 15 minutos. Assim que ficaram sozinhos na sala, Dylan se virou imediatamente para ela. Isso é incrível! Disse quase sem conter a empolgação. É exatamente a chance que você estava esperando. Dylan, eu não posso aceitar. Como assim? Por quê? Porque... Ela hesitou, baixando o olhar. Eu ainda trabalho para você, como faxineira. Dylan ficou em silêncio por alguns segundos, depois respirou fundo. Emily, preciso te contar uma coisa. Ontem, quando fui para casa mais cedo, era porque eu tinha decidido dar 2 semanas de folga para toda a equipe de limpeza. Eu estava pensando em atualizar o sistema da casa. Você ia me demitir? Perguntou Emily, sentindo o coração apertar. Não demitir, só dar uma pausa. Ele riu, balançando a cabeça. Mas agora vejo que o universo tinha outros planos. Emily o olhou, dividida entre a emoção e a dúvida. Essa oportunidade é maravilhosa, mas eu me sinto como se estivesse te traindo. Dylan segurou as mãos dela com firmeza.
Emily, você não me deve nada. Sou eu quem te deve. Durante 8 meses eu desperdicei o seu talento. Agora eu tenho a chance de ajudar você a alcançar seus sonhos. Ele apertou as mãos dela, olhando nos olhos. Por favor, diga sim. Emily piscou rápido, tentando conter as lágrimas. E você? A reunião? O contrato? Dylan sorriu sincero. Você já me ajudou, Emily. Mais do que imagina. Annette estava impressionada. E Dylan também. Aprendi mais nessas últimas 2 horas do que nos últimos meses tentando sozinho. Ele disse rindo. Eu me viro a partir daqui. Emily sentiu os olhos marejarem. Dylan, eu não sei como te agradecer. Fácil, ele respondeu, sorrindo com aquele brilho calmo no olhar. Aceita a proposta. Vai para Dubai, conquista o mundo e depois me manda um cartão postal. Só isso. O sorriso dele era sereno, mas havia algo mais por trás, algo que ele não dizia em voz alta. Por enquanto, isso é o que importa. Está pronta para dizer sim? Quando voltaram à sala de reunião, Emily aceitou oficialmente a proposta de Ahmed. O restante da tarde passou num turbilhão de contratos preliminares, prazos e troca de informações confidenciais. No final, Ahmed se despediu com abraços calorosos. Dylan, foi um prazer fazer negócios com você. Emily, estou ansioso para tê-la na equipe. Vejo você em 3 semanas em Dubai. Ao saírem do prédio, o sol já se punha sobre Miami, tingindo o céu de dourado e violeta. Emily e Dylan caminharam em silêncio até o carro. Isso realmente aconteceu? Ela perguntou ainda em choque. Aconteceu. Ele respondeu com um leve sorriso. Eu vou para Dubai. Você vai para Dubai. Emily parou de andar, virou-se para ele e disse com a voz embargada. Não sei nem o que dizer. Sinto que minha vida inteira mudou em 24 horas. E como você se sente? Perguntou Dylan, observando-a de perto. Assustada, animada, grata. Ela respirou fundo. Ainda não acredito que alguém finalmente me enxergou pelo que eu sou. Dylan a olhou intensamente. Emily, eu vejo você, de verdade. Por um instante, algo passou entre eles, algo silencioso e poderoso. O coração de Emily acelerou e Dylan parecia prestes a dizer mais alguma coisa, mas deu um passo atrás. Quer comemorar? Ele disse, disfarçando o que sentia. Conheço um lugar que faz o melhor mojito de Miami. Tudo bem, ela respondeu, tentando ignorar a pontada de decepção. No bar, entre drinks e pequenas porções, eles conversaram sobre os planos de viagem de Emily e também sobre música, filmes e sonhos que ambos tinham escondido por tanto tempo. Posso confessar uma coisa? Perguntou Emily, já um pouco leve pelo mojito. Claro. Eu tinha uma queda por você há meses. Dylan congelou, com o copo a meio caminho da boca. Sério? Sim. Ela riu sem graça, tipo uma funcionária boba que se apaixona pelo chefe. Mas te conhecer de verdade foi ainda melhor. Melhor? Como assim? Você é mais humano do que eu imaginava, mais gentil, mais real. Dylan desviou o olhar, sorrindo timidamente. Posso confessar algo também? Vai em frente. Nesses últimos 2 dias aprendi mais sobre empatia e oportunidades perdidas do que nos últimos 2 anos. Isso é bom ou ruim? Ela perguntou. Assustador, mas bom. Eles se entreolharam e o ar entre os dois pareceu ficar mais denso. Até Dylan olhar o relógio. Acho melhor te levar para casa. Você tem muito o que preparar amanhã. No carro, Emily recostou a cabeça na janela. Dylan, obrigada por tudo. Para de me agradecer. Vai sentir minha falta? Escapou antes que ela pudesse se conter. Dylan ficou em silêncio por alguns segundos.
Sim, vou. Mesmo eu sendo só a sua faxineira, ele virou o rosto para ela. Emily, você nunca foi só nada para mim. Eu só não percebia isso antes. Quando chegaram ao prédio modesto onde ela morava, Emily desceu do carro e se virou para se despedir. Sem pensar, abraçou Dylan com força. Obrigada por me enxergar, sussurrou. Dylan retribuiu o abraço, inspirando o leve perfume do cabelo dela e sentindo como se algo dentro dele finalmente tivesse se encaixado. Emily. Sim? Vai me mandar mensagem quando chegar em Dubai. Eu prometo. Ela entrou em casa e Dylan ficou ali parado por alguns minutos, olhando para o pequeno prédio. No fundo, sentia que estava deixando algo importante escapar. As 3 semanas seguintes voaram. Emily passou os dias preparando-se para na viagem, renovando o passaporte, escolhendo roupas adequadas para Dubai e estudando os projetos do grupo hoteleiro de Ahmed. Dylan ajudava quando podia, mas mantinha uma distância respeitosa que deixava Emily dividida entre gratidão e confusão. Na noite anterior à viagem, Emily terminava de arrumar as malas quando o celular tocou. Dylan. Ei, como estão as coisas? Quase pronto. Ainda não acredito que amanhã embarco para Dubai. Vai ser incrível. Você vai arrasar. Emily hesitou por um instante. Dylan, a gente pode se ver antes de eu ir? Houve uma pausa breve do outro lado. Claro. Que tal agora? Posso passar aí. Emily olhou em volta do pequeno apartamento, tão simples comparado à mansão de Dylan. Melhor nos encontrarmos em outro lugar. Tem um café na esquina que fica aberto até tarde. 20 minutos depois, estavam sentados em uma mesinha no canto do café quase vazio. Emily segurava a xícara de café com as mãos trêmulas. Havia algo preso na garganta. Algo que precisava dizer antes que perdesse a coragem. Dylan, eu preciso te contar uma coisa importante. Tô ouvindo. Sinto que tem algo não dito entre a gente, e se eu não falar agora, vou me arrepender. Dylan a observou atentamente, o olhar sério. Emily, espera. Deixa eu começar. Ele respirou fundo. Esses últimos dias, toda vez que chegamos perto de ter um momento verdadeiro, um de nós recua. Eu não quero que você vá para Dubai com tudo isso pendente entre a gente. O que você quer dizer com isso? Ela perguntou, o coração acelerado. Tem algo entre nós, eu sei. Mas você tá se segurando. Eu tô, admitiu Dylan. Por quê? Porque você está prestes a começar uma carreira incrível. Essa oportunidade pode te levar a lugares que nem imagina. Se eu disser o que sinto, pode parecer que tô tentando te prender ou te fazer mudar de ideia. Emily olhou para ele com os olhos marejados. E o que você sente, Dylan? Ele abaixou o olhar para as próprias mãos. Que você é a pessoa mais incrível que conheci em muito tempo. A voz dele saiu baixa, sincera. Nesses dias, passei a admirar não só sua inteligência, mas sua coragem, sua determinação e o jeito como você continua sonhando, mesmo depois de tanta decepção. As lágrimas desceram silenciosas pelo rosto de Emily. Dylan continuou. Mas você merece viver tudo isso sem medo do que está deixando para trás. Precisa aproveitar esse momento. E se eu não quiser deixar nada para trás? Ela sussurrou. Emily. Não, me escuta. Passei meses te vendo de longe, entrando e saindo da sua casa, imaginando quem você era. Agora que finalmente te conheço, não quero simplesmente deixar isso acabar. Não é sobre deixar acabar, é sobre o tempo certo. Tempo? Que tempo, Dylan? Não existe manual para isso. Ele soltou uma risadinha triste. 3 semanas atrás você limpava minha casa. Agora está prestes a cruzar o mundo. É muita mudança em pouco tempo. Emily o encarou firme. E se eu quiser os dois? A carreira e você? Como? Ficando em contato. Conversando todos os dias.
Vendo para onde isso vai. Dubai é um contrato, não um exílio. Quando eu voltar, a gente vê. Mas agora, antes de eu ir, eu só preciso saber. Ela respirou fundo. A gente vale a pena esperar? Dylan entrelaçou os dedos nos dela devagar. Claro que vale. Emily sorriu, os olhos brilhando. Então me beija. Agora? Agora. Dylan olhou ao redor. O café quase vazio, o som distante da chuva lá fora, e voltou o olhar para ela. Sem mais hesitar, se inclinou e a beijou suavemente. Foi um beijo doce, carregado de esperança e promessas silenciosas. Quando se separaram, Emily ainda sorria. Agora posso ir para Dubai em paz. E vai voltar. Eu sempre volto do trabalho, Dylan. Os dois riram, e essa tensão entre eles finalmente se dissolveu. Saíram caminhando lado a lado, de mãos dadas, falando sobre o futuro e como manteriam contato. Na porta do prédio de Emily, Dylan a beijou novamente, desta vez com calma e ternura. Boa viagem. Vai brilhar lá fora. Cuida da casa enquanto eu estiver fora. Ele sorriu. Talvez eu tenha que contratar outra faxineira. Faz isso, mas só temporário. Ela respondeu com um sorriso travesso. Esse emprego ainda é meu quando eu voltar. A menos que você vire uma executiva mundialmente famosa. Dylan brincou. Emily ficou séria. Dylan, sucesso profissional não significa nada se você não tiver alguém para compartilhar. Aprendi isso ao longo dos anos. Ele sorriu, meio triste. Então te desejo boa sorte, mas não demais, porque quero que volte. Eu prometo. Dubai. Era tudo o que Emily havia imaginado, e muito mais. As torres brilhantes refletiam o sol como espelhos de ouro. O contraste entre tradição e modernidade pulsava em cada esquina, e a energia vibrante da cidade parecia nunca descansar. Ahmed Al-Rashid foi mais do que generoso. Emily ficou hospedada em uma suíte no Burj Khalifa, com vista panorâmica para o Golfo. Tinha motorista particular, acesso a spas, restaurantes de luxo e todos os privilégios da empresa. Mas o que realmente a impressionou foi como levavam suas opiniões a sério. Nos primeiros dias visitou 3 hotéis do grupo. Participou de reuniões com executivos e apresentou um relatório detalhado sobre as adaptações culturais necessárias para o público americano. Após sua terceira apresentação, Ahmed inclinou-se para a frente, admirado. Suas percepções são excepcionais, Emily. Você tem uma visão que nossos consultores locais simplesmente não têm. Obrigada, Sr. Ahmed. É emocionante poder contribuir de forma significativa. Você tem potencial para ir muito longe. Já pensou em fazer isso em tempo integral? A pergunta a pegou de surpresa. Como assim? Estamos expandindo globalmente. Precisamos de alguém que compreenda diferentes culturas para liderar nossa divisão de desenvolvimento internacional. O cargo seria baseado aqui em Dubai, com viagens frequentes. O coração de Emily disparou. É uma proposta incrível, mas preciso concluir o projeto atual primeiro. Claro, mas pense com carinho. Naquela noite, Emily estava na sacada da suíte, observando as luzes da cidade que pareciam estrelas caídas sobre o deserto, quando o celular vibrou. Era uma chamada de vídeo de Dylan. Oi, como está Dubai? Ele perguntou, sorrindo. É maravilhoso, mas sinto sua falta, respondeu sem disfarçar. Eu também sinto a sua. E aí, como estão os projetos? Ela contou sobre as reuniões, as visitas e, por fim, sobre a proposta de Ahmed. Dylan manteve o sorriso, mas havia algo diferente no olhar. É uma oportunidade incrível. Mas você parece preocupado. Não exatamente. Estou feliz por você, só que eu pensei que você voltaria em um mês. Essa oferta muda tudo. Dylan, eu ainda não aceitei. Eu sei.
E devia aceitar. É o que você sempre quis. Será? Não é? Emily suspirou. Sempre quis ser reconhecida pelo meu trabalho, mas esse tipo de reconhecimento parece vazio quando não tenho você para dividir. Emily, a gente se conhece há só 3 semanas. Não tome decisões de carreira por minha causa. Não é por você. É por nós. Ele ficou em silêncio por um momento. E se a oferta incluísse Miami como base? Se você pudesse trabalhar parte do tempo remotamente? E se a gente conversasse quando você voltasse? Emily abriu um sorriso esperançoso. Você consideraria isso? Eu tentaria. Por nós. Dylan retribuiu o sorriso. Combinado. Por enquanto, aproveite Dubai. Prometo. O dia da reunião crucial. Chegou. Emily estava na sala principal de conferências do hotel mais luxuoso de Dubai, vestindo com um elegante terno azul marinho, feito sob medida por Ahmed. O tecido tinha um toque sedoso e o tom realçava o brilho de seus olhos, a imagem perfeita de profissionalismo e confiança. Ela havia passado a noite estudando cada detalhe do projeto, ensaiando perguntas em árabe e memorizando os nomes e cargos de todos os presentes. O ambiente era imponente, janelas amplas com vista para o Burj Khalifa e o Golfo Pérsico, e uma mesa de conferência tão longa que poderia acomodar 20 executivos. Emily respirou fundo, sentindo o peso e a grandiosidade daquele momento. Ali, no coração de Dubai, a mulher que um dia fora uma simples faxineira em Miami estava prestes a mudar o rumo de sua vida e talvez do próprio destino. O ar estava impregnado com oud, a fragrância árabe tradicional que Emily aprenderá a amar, um perfume quente, amadeirado, cheio de história. Na mesa diante dela, tudo estava perfeitamente organizado. 3 versões impressas do contrato, uma calculadora dourada e um conjunto de canetas Parker, presente de Dylan, acompanhado de uma pequena nota que dizia: para sua primeira grande assinatura, boa sorte. Ao redor sentavam seus investidores vindos de diferentes países árabes: Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Catar e Kuwait. O ambiente exalava poder, riqueza e expectativa. A pressão era quase palpável. Aquela reunião decidiria um contrato de 50 milhões de dólares. E mais do que isso, o olhar futuro de Emily Parker como consultora internacional. Cada palavra precisava ser perfeita. Ahmed levantou-se, sorrindo com orgulho. Senhores, permitam-me apresentar Emily Parker, nossa consultora cultural para o projeto Miami. Emily inclinou a cabeça com respeito e cumprimentou cada um deles, no idioma apropriado. Aos sauditas, disse com reverência: a paz, a misericórdia e as bênçãos de Deus estejam com vocês. Aos Emirates, usou um tom formal, mas mais descontraído, quando descobriu que 2 investidores do Maghreb eram de origem francesa, mudou o idioma sem hesitar, cumprimentando-os com elegância em francês. Era mais do que uma apresentação, era uma demonstração de domínio cultural e intelectual. Nas 3 horas seguintes, Emily não apenas traduziu, ela guiou a conversa com firmeza e sensibilidade. Quando um investidor questionou se certas estruturas respeitariam as tradições islâmicas, ela se levantou com confiança. Compreendo suas preocupações, senhor, disse, traçando diagramas no quadro branco. Explicou como cidades como Dubai e Doha combinam design moderno e herança árabe, utilizando elementos tradicionais como o mashrabia, a treliça decorativa que filtra a luz e garante privacidade, e como isso poderia ser adaptado ao sol intenso da Flórida. Mais tarde, quando o debate girou em torno das práticas alimentares, Emily esclareceu com calma as regras da certificação halal, sugerindo opções culturais sensíveis, que agradariam tanto a hóspedes árabes quanto ocidentais.
Seus olhos brilhavam a cada explicação. Suas mãos se moviam com graça, como se desenhassem as palavras no ar. Ela falava com a alma de quem entendia que linguagem é ponte e cultura, o caminho. O momento mais tenso chegou quando um investidor saudita conservador levantou objeções sobre as normas arquitetônicas. O silêncio caiu pesado. Ahmed olhou para Emily com nervosismo. Ela respirou fundo e se levantou. Sheikh Abdullah, entendo perfeitamente suas preocupações. Permita-me propor uma solução que honre nossas tradições sagradas e, ao mesmo tempo, mantenha os padrões internacionais de hospitalidade. Durante 20 minutos, apresentou ajustes minuciosos, salas de oração, orientadas com precisão para a Meca, espaços familiares com total privacidade e áreas públicas que respeitavam os princípios de modéstia, sem abrir mão da elegância cosmopolita. Sugeriu ainda a consultoria de estudiosos religiosos para garantir que cada detalhe seguisse as interpretações corretas do Islã. O investidor, antes rígido, relaxou o semblante. Perfeito. Finalmente alguém que entende que modernidade não precisa significar abandonar valores. Outros assentiram em aprovação. Duas executivas presentes, raras naquela mesa, sorriram discretamente para Emily. O clima mudou. A tensão deu lugar a respeito e admiração. 3 horas depois, os documentos foram assinados. Ahmed se levantou, abraçou Emily calorosamente e, em um português impecável, murmurou ao ouvido dela: "Você salvou este acordo. É uma verdadeira diplomata cultural." Emily sorriu com humildade sincera. "Foi um trabalho em equipe. Todos aqui fizeram parte disso." Ahmed riu. "Mesmo assim, preciso de você em nossa equipe em tempo integral. Estou pronta para triplicar nossa oferta anterior." Os olhos de Emily se arregalaram. "Triplicar?" repetiu incrédula, sentindo o coração acelerar. O mundo, de repente, parecia ainda maior. E pela primeira vez, ela estava no centro dele. Isso significava um salário que mudaria sua vida. Mas Emily precisava pensar em Dylan, em Miami, na vida que estavam começando a construir juntos. "Senhor Ahmed, estou realmente honrada. Posso ter alguns dias para pensar? É uma decisão que afeta muitas partes da minha vida." "Claro, Emily. É uma escolha importante. Leve o tempo que precisar." Depois da reunião, Emily voltou para o hotel com o coração acelerado. Assim que entrou no quarto, ligou para Dylan, as mãos ainda tremendo pela adrenalina. "Dylan, fechamos o contrato." "Isso é fantástico, Emily. Estou tão orgulhoso de você. Me conta tudo." Ela contou cada detalhe, os momentos de tensão, as preocupações dos investidores e como conseguiu virar o jogo. Dylan ouviu cada palavra com atenção, fazendo perguntas e comemorando cada vitória. "E tem mais", disse Emily, hesitante. "Mais? O que foi?" Ahmed fez outra proposta. Uma ainda melhor. Triplo do salário. E um cargo executivo permanente. O silêncio do outro lado fez o coração dela apertar. Emily mordeu o lábio, insegura com o que ele diria. "Mas, Dylan, eu ainda não aceitei, porque não sei se quero. Não se isso significar passar menos tempo com você." Dylan respirou fundo. "Amor, você não pode tomar decisões de carreira com base em mim. Essa é uma oportunidade incrível. Só é incrível se eu puder compartilhar com você. Se eu não tiver você, é só um trabalho." "E quem disse que você não vai ter?" respondeu ele, a voz suave, firme. "Emily, nós estamos construindo algo juntos. Se isso significar que você vai viajar mais, nós damos um jeito." "Tem certeza?" "Tenho. Eu te amo. E quando você ama alguém, quer que essa pessoa corra atrás dos próprios sonhos. Mesmo que dê medo, mesmo que doa um pouco." As lágrimas escaparam dos olhos de Emily. De alívio, de amor,
de gratidão. Dylan, eu te amo tanto. Você sempre sabe o que dizer. Nem sempre. Ele riu baixinho. Mas com você, eu tento acertar. Eu estou tão orgulhosa de nós, disse ela com a voz embargada. Você está aí me apoiando, mesmo quando eu estou do outro lado do mundo. Eu não te escolhi para te ver de longe, Emily. Eu te escolhi para construir comigo. Ela sorriu, o coração leve. Então me espera. Vou para casa e a gente planeja nossa próxima aventura. Naquela noite, Emily mal conseguiu dormir. As palavras de Dylan ecoavam na mente junto com as possibilidades e os riscos da expansão global. Pela janela do hotel, Dubai brilhava, uma cidade que respirava ambição, coragem e futuro. Às 3 da manhã, ela sentou-se na varanda, olhando o horizonte iluminado, com um bloco de notas nas mãos. Começou a listar prós e contras, mas no final de cada lista, sempre havia a mesma pergunta: o que Dylan pensaria? E ela já sabia a resposta. Ele diria para seguir o coração, porque o amor deles era forte o suficiente para qualquer distância, para qualquer desafio. Às 5 da manhã, Emily tomou sua decisão. Pegou o celular e mandou uma mensagem para Ahmed. Aceito a proposta, com uma condição. Quero manter minha base em Miami. Dubai pode ser meu segundo lar, mas Miami é onde está meu coração. Depois escreveu para Dylan: eu te amo. Aceitei a oferta. E só consegui porque sabia que você estava comigo. Mal posso esperar para planejar nosso futuro juntos. A resposta veio quase instantaneamente. Eu sabia que você faria a escolha certa. Por nós, pelo nosso futuro. Agora volta para casa. Quero comemorar esse sucesso do jeito que você merece. Emily sorriu, colocou o celular de lado e ficou observando o nascer do sol sobre Dubai. Em poucas horas, estaria de volta a Miami, de volta para Dylan, de volta para casa. Mas agora, com o contrato assinado e um futuro brilhante pela frente, Emily sabia, com uma certeza tranquila, que estava exatamente onde deveria estar. O voo de volta para Miami foi uma mistura de exaustão, empolgação e pura expectativa. Enquanto respondia a e-mails de parabéns dos colegas, sua mente estava longe dali. Estava em Dylan. Como seria vê-lo de novo? Contar tudo pessoalmente? Como eles enfrentariam juntos essa nova fase que estava prestes a começar? Quando desembarcou, Dylan já lhe esperava no aeroporto. Sorriso largo, olhos brilhando e um buquê de flores do Oriente Médio nas mãos. Jasmim e rosas de Damasco. Para a minha heroína internacional, disse ele abraçando-a com força. Emily riu entre lágrimas. Como você sabia que essas são minhas flores favoritas de Dubai? Porque eu presto atenção em tudo sobre você, respondeu ele, tocando de leve seu rosto. No carro, Emily contou cada detalhe da reunião. Os momentos de tensão, as negociações delicadas, as soluções criativas. Dylan ouvia com atenção, sua mão repousando sobre a dela no console central. Emily, pela forma como você descreveu tudo isso, você percebe que é uma diplomata nata, né? Eu só fiz o que amo, respondeu ela com um sorriso suave. Conectar pessoas, construir pontes entre culturas. E você faz isso lindamente, mas por agora esquece o trabalho por uma noite. Tenho algo especial planejado para nós. Que tipo de plano? Você vai ver. Quando chegaram em casa, Emily ficou sem palavras. A sala estava transformada. Luzes pendentes flutuavam como vagalumes, criando uma atmosfera de jardim suspenso. Sobre a mesa, um banquete de comida libanesa, hummus, tabule, quibe e fatouche, todos os pratos que ela havia aprendido a amar em suas viagens. Dylan, como você... Liguei para aquele restaurante que você sempre comenta. Quis trazer um pedacinho do Oriente Médio para cá. Durante o jantar falaram de tudo. Sonhos, medos, planos. Dylan havia montado uma playlist que misturava música árabe com jazz americano, o fundo perfeito para aquela noite íntima e leve. Emily, posso te perguntar algo importante?
disse ele com um tom repentinamente sério. Claro. Como você vê o nosso futuro, agora que sua carreira está crescendo internacionalmente, com você viajando tanto? Como a gente faz isso funcionar? Emily pousou a taça de vinho libanês e segurou as mãos dele. Eu vejo aventura, Dylan. Vejo desafios. Vejo noites difíceis em que estarei do outro lado do mundo e você aqui. Mas também vejo você me esperando nos aeroportos, jantares de negócios que você insiste em acompanhar por vídeo, chamadas tarde da noite só para ouvir sua voz. E eu? O que você vê para mim? Perguntou ele, sorrindo de canto. Emily o olhou com ternura. Dylan respirou fundo e respondeu com a voz suave, mas firme. Eu vejo uma casa cheia de mapas, com nossos destinos marcados. Vejo passaportes cheios de carimbos. Vejo você ensinando nossos futuros filhos a falar outras línguas. Vejo reuniões de trabalho na sala, virando jantares românticos. Os olhos de Emily se encheram de lágrimas. Filhos, sussurrou ela. Dylan levantou-se devagar, foi até uma gaveta e voltou segurando uma pequena caixa. O coração de Emily quase parou. Dylan, o que você está fazendo? Ele se ajoelhou diante dela, o olhar firme e cheio de emoção. Emily Parker, passei os últimos dias pensando em você, no seu sucesso, em como você brilha quando faz o que ama, e percebi que quero passar o resto da minha vida te vendo brilhar. Ele abriu a caixinha. Dentro, um anel deslumbrante cintilava sob as luzes suaves da sala. A pedra central, um diamante cercado por minúsculos safiras azuis, refletia o tom do oceano que Emily tanto amava observar de seu escritório em Dubai. Este anel tem diamantes de 4 continentes: América do Sul, África, Europa e Ásia. Ele representa todas as suas aventuras passadas e as que ainda estão por vir. Emily chorava sem conseguir conter o sorriso. Dylan, eu sei que vou viajar mais agora, começou ela, a voz trêmula. Eu sei que ainda virão ofertas incríveis, oportunidades únicas, lugares que a gente nem ouviu falar ainda, disse Dylan, a voz firme, mas cheia de ternura. E eu quero que você aceite todas elas. Quero ser a pessoa que comemora cada vitória, que te apoia em cada desafio e que sempre tem um lar te esperando. Ele respirou fundo, o olhar preso no dela. Emily Parker, você quer se casar comigo? Quer construir comigo um império de amor, um que ultrapasse fronteiras, una culturas e cresça com a nossa história? Quer ser minha parceira, minha companheira, minha melhor amiga e o amor da minha vida? Sim, Emily quase gritou, rindo entre lágrimas. Sim, 1000 vezes sim. As mãos de Dylan tremiam enquanto ele deslizava o anel em seu dedo. Quando se beijaram, Emily sentiu o gosto salgado das lágrimas, as dele e as suas, misturadas num só momento. Eu te amo tanto, ela sussurrou, ofegante. Eu te amo mais do que qualquer palavra, em qualquer idioma poderia dizer, respondeu ele. O resto da noite foi um turbilhão de planos, risadas e lágrimas de pura felicidade. Eles ficaram acordados até o amanhecer, falando de tudo, do casamento, dos destinos possíveis, de quantos filhos queriam ter. Emily, Dylan disse no meio da madrugada, enquanto estavam deitados no sofá entre cobertores e sonhos. O que foi? Ela perguntou, sonolenta. Quero que saiba que estou pronto para me mudar também. Se você precisar de uma base em Dubai, Londres, onde for eu vou. Você faria mesmo isso? Amor, meu lar é onde você estiver. E o seu negócio aqui? Pode ser gerenciado de qualquer lugar. E para ser sincero, acho que está na hora de expandir internacionalmente também. Emily o fitou com os olhos brilhando. Você está falando sério? Totalmente. A gente estaria construindo algo juntos. Por que não? 2 impérios são melhores que um. E imagina o que podemos fazer se unirmos nossas redes. Ela riu, com o olhar provocante. Dylan Smith, você está planejando dominar o mundo comigo?
Ele sorriu de volta com aquele tom calmo e apaixonado que só ele tinha. Não, Emily. Estou planejando celebrar o mundo com você. Na manhã seguinte, Emily acordou com o anel cintilando no dedo e uma sensação de plenitude que nunca havia sentido antes. Não era apenas sobre carreira ou amor. Era sobre como os dois, juntos, criavam algo muito maior. Bom dia, noiva, murmurou Dylan, beijando o ombro dela. Bom dia, futuro marido, respondeu ela sorrindo. Como você se sente? Como se eu pudesse conquistar o mundo. Então vamos fazer isso. Mas primeiro, café da manhã. Se vamos planejar impérios internacionais, vamos precisar de energia. E assim, com anéis de noivado e sonhos do tamanho do planeta, Emily e Dylan começaram a planejar não apenas um casamento, mas uma vida de amor, parceria e conquistas. 6 meses depois da reunião que mudara tudo, Emily vivia uma rotina que nunca imaginou possível. Agora, era diretora de expansão cultural do Grupo Ahmed, mas sob novos termos que permitiam que ela permanecesse baseada em Miami, com viagens estratégicas pelo mundo. Dylan, por sua vez, havia começado a acompanhá-la quando podia, transformando viagens de negócios em mini-luas de mel inesperadas. A mansão também havia mudado. O antigo escritório de Dylan agora tinha 2 mesas executivas, um mapa mundi cobrindo toda a parede e uma coleção fascinante de lembranças de viagem. Máscaras africanas, tapetes persas, amostras de tecidos japoneses. Mas não eram apenas recordações, eram ferramentas de trabalho, símbolos vivos de tudo que construíam juntos. Sabe o que é engraçado? Disse Emily uma noite, enquanto cozinhavam juntos na cozinha gourmet que antes mal usavam. O quê? Perguntou Dylan, virando-se para ela com um sorriso cúmplice. Se alguém tivesse me dito, 1 ano atrás, que eu estaria temperando frango com Ras El Hanout, na minha própria cozinha, ao lado da minha noiva, depois de uma semana com reuniões em 3 continentes diferentes, eu teria dito que era loucura, disse Dylan, rindo enquanto picava cebolas. E se alguém tivesse me dito que eu conheceria a mulher da minha vida porque ela atendeu uma ligação que nem era para ela, eu diria que isso era roteiro de filme, completou ele, sorrindo. Falando em roteiro, Emily pegou o celular. O Ahmed mandou mensagem. Boa ou complicada? Boa. Mas grande. Ela mostrou a tela para Dylan. Ahmed queria expandir para o mercado asiático, mais especificamente Coreia do Sul. Seria uma operação de 6 meses em Seul, com possibilidade de se tornar permanente. O que você acha? Perguntou Emily. O que você quer fazer? Dylan rebateu. Dylan, eu não posso mais tomar essas decisões sozinha. A gente tem um casamento para planejar e você tem seus próprios projetos. Ele desligou o fogo e a olhou nos olhos. Emily, olha para mim. Esquece tudo por um instante. Casamento, prazos, empresas. O que você quer? Só você e o seu sonho. Ela respirou fundo. Eu quero ir. A Coreia é fascinante. O mercado asiático representa 1/3 dos projetos internacionais e seria uma oportunidade única. Dylan sorriu. Então vamos. O quê? Vamos para Seul juntos. Dylan, você não pode simplesmente... Posso sim. Emily, quando eu te pedi em casamento, eu me comprometi com os seus sonhos também. Se eles te levam até a Coreia, então é lá que a gente precisa estar. Emily deixou o celular cair e o abraçou. Você é maluco. Tô apaixonado. Tem diferença? E o seu trabalho? A tecnologia existe para isso. Eu posso trabalhar de qualquer lugar. Além disso, eu já estava pensando em expandir para o mercado asiático. 2 pássaros, uma pedrada. 2 semanas depois, Emily estava em uma videoconferência com Ahmed e Dylan sentado ao lado dela. Então, Emily, qual é sua decisão sobre Seul? Perguntou Ahmed. Eu aceito. Mas Dylan vai comigo. Ahmed abriu um sorriso. Excelente. Será ótimo ter vocês dois nessa nova fase. Mas Dylan se adiantou.
Na verdade, Ahmed, eu também tenho uma proposta para te fazer. Emily virou-se para ele surpresa. Não tinham combinado nada disso. Estou ouvindo, respondeu Ahmed, curioso. Que tal uma parceria completa de negócios? Disse Dylan. Smith Rashid International. Emily já lidera o desenvolvimento cultural internacional. Eu tenho experiência em fusões e aquisições. Juntos podemos criar uma empresa que não apenas conecte culturas, mas facilite negócios globais. Emily quase caiu da cadeira. Ahmed ficou em silêncio por alguns segundos, visivelmente impressionado. É uma ideia intrigante e inesperada. Eu preciso pensar sobre isso. Quando a reunião terminou, Emily virou-se para Dylan, ainda em choque. O que foi que você acabou de fazer? Algo que eu devia ter feito há muito tempo. Parei de te ver conquistar o mundo de longe e decidi ficar ao seu lado. Dylan. Emily. Eu passei meses te admirando à distância. Agora é hora de sermos incríveis juntos. E se o Ahmed disser não? Então criamos nossa própria empresa. Parker and Smith International. Ou Smith Parker Global. A gente decide o nome depois. Emily começou a rir e chorar ao mesmo tempo. Você é completamente maluco. Eu sou completamente seu. Um mês depois, eles estavam dentro de um avião rumo a Seul. Ahmed havia aceitado a proposta de parceria, mas queria testar a dupla Sawa durante o projeto coreano. Emily olhou pela janela, o coração acelerado entre o medo e a empolgação. Pronto para sua primeira missão internacional oficial, senhor sócio? Ela brincou, sorrindo. Dylan segurou a mão dela e respondeu com aquele brilho nos olhos que sempre a desarmava. Com você ao meu lado? Sempre. O avião subiu, levando com ele dois corações e um novo império nascendo, agora juntos pelo mundo. Nasci pronto, Dylan respondeu com um sorriso confiante. Só estava esperando você me dar uma chance. Durante o voo de 16 horas, os dois trabalharam em propostas, estudaram o mercado coreano e praticaram algumas frases básicas em coreano. Emily teve que impedir Dylan de tentar aprender o alfabeto Hangul inteiro de uma vez. Amor, você não precisa dominar o idioma em um único voo. Mas você aprende as coisas tão rápido. Dylan, eu estudo idiomas há 15 anos. Você tem 3 dias. Vamos ficar no básico. Certo, então me ensina a dizer: minha esposa é brilhante em coreano. Emily riu. Minha esposa é brilhante? Perfeito. É isso que eu vou dizer em todas as reuniões. Seul os recebeu com uma mistura hipnotizante de tradição e modernidade, que surpreendeu até Emily, acostumada a contrastes culturais. O apartamento alugado pela empresa tinha vista para o rio Han e ficava no coração do distrito empresarial de Gangnam. Dylan, olha isso! Emily abriu as cortinas. A cidade brilhava como um circuito eletrônico gigante, viva e pulsante. É incrível, ele disse, abraçando-a por trás. Mas sabe o que é ainda mais incrível? O quê? Que a gente está aqui juntos, construindo o nosso próprio império. Na primeira reunião em Seul, Emily ficou fascinada ao ver Dylan em ação. Ele havia estudado o protocolo de negócios coreano, praticado as reverências corretas e até arriscou algumas frases que Emily lhe ensinara. Dylan Parker Smith. Ele se apresentou usando o sobrenome composto que tinham escolhido para os negócios. E eu sou Emily Parker Smith. Ela completou, sentindo um arrepio diferente ao dizer aquele nome. As reuniões foram intensas. O mercado coreano era como nenhum outro que Emily já havia enfrentado. Mais formal que Dubai, mais tecnológico que Miami. E com nuances culturais complexas. Mas com Dylan ao seu lado, tudo parecia possível. Onde Emily brilhava na sensibilidade cultural, Dylan dominava a estratégia empresarial. Juntos, formavam uma sintonia que até os executivos coreanos mais exigentes admiravam. Senhora Emily, disse o CEO da principal empresa parceira, seu marido entende de negócios,
Mas você entende de pessoas. Juntos, são uma equipe poderosa. 3 semanas depois, Ahmed marcou uma videochamada para acompanhar o progresso. Conseguiram os contratos? Perguntou ele. Sim, respondeu Emily. O projeto inicial foi aprovado com bônus? Completou Dylan. E os parceiros locais estão satisfeitos? Mais do que satisfeitos, disse Emily. Eles querem expandir para 2 novas fases. Ahmed sorriu pela tela. Parece que a Smith Rashid International começa oficialmente amanhã. Bem-vindos a bordo, sócios. Naquela noite, de volta ao apartamento temporário em Seul, Emily e Dylan brindaram com champanhe coreano. Diante da vista que agora simbolizava vitória e recomeço. Conseguimos, disse ela, erguendo a taça. Conseguimos, ele repetiu, tocando o copo dela. E amor? Sim, isso é só o começo. O planejamento do casamento. Começou em Seul, continuou em Dubai, fez uma pausa em Londres e finalmente criou raízes em Miami. Eles queriam algo íntimo, porém significativo, um reflexo das muitas culturas que agora faziam parte de suas vidas. Eu quero o Jardim Botânico de Miami, anunciou Emily certa manhã enquanto tomavam café no apartamento em Seul. Algum motivo especial? Perguntou Dylan, passando manteiga no pão coreano da padaria da esquina. Emily sorriu, os olhos brilhando. Porque ali florescem todas as cores, assim como a nossa história. Eu sei que Ahmed te ofereceu cargos que te dariam mais liberdade criativa. Emily virou-se para ele, o olhar firme, mas doce. Dylan, meus sonhos mudaram. Antes eu queria provar algo, mostrar que eu era capaz. Agora, eu só quero construir algo com você. Tem certeza disso? Nunca tive tanta certeza de nada na vida. Dylan sorriu, com aquele brilho determinado nos olhos. Então acho que temos uma resposta para Ahmed. Temos mesmo? Emily Parker, que em breve será Emily Smith e minha futura parceira de negócios. Você aceita construir um império comigo? Emily sorriu, o coração acelerado. Aceito, mas só se prometer nunca esquecer de onde viemos. Como eu poderia? É a nossa história favorita. Na manhã do casamento, Emily acordou em seu antigo apartamento. Uma tradição que os dois fizeram questão de manter. Sua mãe, as madrinhas e até algumas amigas de Dubai haviam passado a noite ali, transformando o pequeno espaço em uma verdadeira festa internacional do pijama. Nervosa? Perguntou a mãe, ajudando com a maquiagem. Não, estou certa. Mesmo com tudo mudando, a nova empresa, as viagens, essa vida internacional, Emily olhou no espelho e viu não apenas a si mesma, mas pedacinhos de todas as mulheres que a formaram. Sua mãe, suas professoras de idiomas, as amigas espalhadas pelo mundo. Mãe, lembra quando o papai morreu e eu prometi que aprenderia todas as línguas do mundo para que a gente continuasse viajando juntas? Lembro. Eu não cumpri essa promessa, mas encontrei algo melhor. Encontrei alguém que quer fazer todas essas viagens comigo. Do outro lado da cidade, Dylan estava inquieto. Seu melhor amigo precisou lembrá-lo 3 vezes de respirar. Cara, você tá mais nervoso que a noiva. O amigo riu. É que hoje tudo se torna real. Não é mais namoro, nem morar junto, é para sempre. E você tá pronto para isso? Dylan olhou o reflexo no espelho, ajustando a gravata pela 15ª vez. Eu nasci pronto. Só não sabia até conhecer ela. O Jardim Botânico havia se transformado num cenário mágico. Flores de 5 continentes formavam um caminho multicultural até o altar. Convidados de dezenas de países enchiam as cadeiras brancas. Dylan reconheceu colegas de Emily, parceiros de negócios, mas, acima de tudo, viu uma família escolhida, vinda de lugares que nem faziam parte da vida deles 1 ano antes. Quando a música começou, as mãos de Dylan suaram. Omar, o assistente de Emily em Dubai, agora um amigo, já segurava as alianças.
Ahmed, seu padrinho, estava ao lado, com um sorriso orgulhoso. E então, ela apareceu. Emily caminhava ao lado da mãe, e Dylan sentiu o mundo parar. O vestido era simples, mas trazia bordados de artesãos de vários países, fios dourados de Dubai, pérolas de Seul, renda de Miami. Era Emily em sua essência, simples à primeira vista, mas cheia de detalhes e histórias. Ao chegar ao altar, a mãe de Emily beijou sua bochecha e sussurrou algo em espanhol. Emily sorriu, respondeu com um obrigada em árabe para um Ahmed emocionado, e por fim se voltou totalmente para Dylan. Oi, sussurrou. Oi, ele respondeu, a voz trêmula. Você está linda. Você está chorando. Sou um homem emocional. O celebrante, um amigo da faculdade de Dylan, agora ministro, iniciou a cerimônia em inglês, mas incluiu bênçãos em árabe e espanhol, escolhidas pelos dois. Quando chegou a hora dos votos pessoais, Dylan respirou fundo. O silêncio tomou conta do jardim. Emily, há 1 ano e meio, você era uma estranha limpando minha casa, começou ele em espanhol, fazendo a mãe dela chorar. Hoje você é a razão de cada palavra que eu conheço em qualquer idioma. Ele então mudou para o inglês. Você me ensinou que amar é enxergar de verdade a pessoa à sua frente. Eu prometo sempre te ver, nas suas vitórias, nos seus medos e nos seus sonhos malucos de conquistar o mundo. Por fim, ele continuou em árabe, surpreendendo a todos. Você é o meu lar, o meu coração, o meu futuro. Emily chorava agora, mas seu rosto irradiava felicidade. Como você aprendeu árabe? Perguntou entre risos e lágrimas. Tive uma excelente professora nos últimos meses, respondeu ele piscando. Emily enxugou as lágrimas e começou seus votos. Dylan, há 1 ano e meio eu atendi o seu telefone com medo de ser demitida por ter ousado pegá-lo. Os convidados riram suavemente. Hoje eu atendo o seu telefone porque construímos algo juntos. Algo maior que o medo, maior que as diferenças culturais, maior que qualquer fronteira. Ela segurou a mão dele. Você me enxergou quando eu me sentia invisível. Me amou antes que eu acreditasse merecer amor. E mais importante, você não apenas aceita meus sonhos, você insiste em torná-los seus também. Em espanhol, voltando-se para a mãe, ela disse: prometo te amar do mesmo jeito que papá amou mamá, através das mudanças, dos desafios e de todas as nossas aventuras. E por fim, em árabe, olhando para um Ahmed que já chorava abertamente. Obrigada por me dar a chance de encontrar o meu amor. O celebrante então perguntou: vocês prepararam presentes um para o outro? Dylan assentiu e tirou um envelope do bolso. Emily, além do anel, tenho outra coisa para você. Um passaporte. Ela riu. Amor, eu já tenho um passaporte. Um passaporte diplomático honorário. Ahmed e alguns amigos influentes ajudaram a conseguir, para que você possa viajar com mais facilidade entre os países por causa do trabalho. Emily levou a mão à boca, emocionada. Dylan, isso é impossível. Nada é impossível para nós. Emily então pegou uma pequena caixa. Eu também tenho algo para você. Um relógio. Dylan sorriu. Eu já tenho um relógio. Mas esse mostra 4 fusos horários ao mesmo tempo. Assim, onde quer que estejamos, sempre saberemos que horas são um para o outro. Dylan a beijou antes que o celebrante pudesse dizer qualquer coisa. Desculpa, ele riu. Sem problema, respondeu o celebrante sorrindo. Na verdade, agora eu os declaro marido e mulher. Pode beijar a noiva de novo. E assim, com amigos de vários continentes como testemunhas, sob o céu de Miami, em um jardim que representava o mundo inteiro, Emily e Dylan selaram sua união, não apenas como casal, mas como parceiros de vida, sonhadores e construtores de algo maior. Um amor que ultrapassou todas as fronteiras. 2 meses após o casamento, Emily e Dylan estavam em sua lua de mel atrasada, em Bali, um destino que refletia a filosofia dos dois.
Por que escolher um só lugar quando se pode explorar o mundo? Eles haviam passado uma semana relaxando no Havaí, depois uma breve parada em Tóquio para algumas reuniões, e agora desfrutavam das praias e templos da Indonésia antes de voltarem à rotina. Era a primeira noite no resort privado em Ubud, quando Dylan recebeu uma ligação urgente do assistente executivo que haviam contratado em Miami. Oi, desculpa interromper, mas é urgente. A voz de James soou séria pelo telefone. Emily levantou a cabeça do travesseiro preocupada. O que aconteceu? Perguntou Dylan, colocando no viva-voz. Ahmed está em crise. Os parceiros em Tóquio estão ameaçando sair do acordo. Aparentemente é um problema cultural e eles precisam da Emily com urgência. Emily sentou-se imediatamente. Que tipo de problema cultural? Algo sobre a interpretação de algumas cláusulas. O lado japonês acha que foi intencional, mas Ahmed acredita que foi apenas uma má tradução. Está uma completa confusão. Dylan olhou para Emily e viu, nos olhos dela, o mesmo conflito que sentia dentro de si. Quando eles querem nos encontrar? Ela perguntou. Ontem, respondeu James pelo viva-voz. A reunião é amanhã às 14 horas, horário de Tóquio. Emily já estava de pé antes mesmo de ele terminar. Existe voo de Bali para Tóquio? Emily, amor, é a nossa lua de mel, disse Dylan, segurando a mão dela. Dylan, se não resolvermos isso, perdemos todo o projeto da Ásia. James, nos dá 5 minutos? Pediu Dylan. Claro. E a ligação foi encerrada. Dylan virou-se para ela. O que você quer fazer? O que eu preciso fazer? Respondeu firme. Ir para Tóquio. E a lua de mel? Ele insistiu. Emily se sentou ao lado dele na cama, sorrindo com ternura. Amor, quantos casais têm uma lua de mel que pode salvar um império corporativo? Você está falando sério? Quer transformar nossa lua de mel numa viagem de negócios? Eu não quero, mas preciso. Essa é a nossa empresa agora, Dylan. Nossa reputação está em jogo. Dylan ficou em silêncio por alguns segundos e então começou a rir. Sabe de uma coisa, você tem razão. Eu sei. Estamos construindo algo diferente, não é? Então por que nossa lua de mel deveria ser tradicional? Emily o beijou, sorrindo. Obrigada por entender. Só com uma condição. Qual? O hotel mais romântico de Tóquio e 3 dias extras de uma lua de mel de verdade depois que resolvermos tudo. Prometo. 12 horas depois, já estavam em Tóquio, exaustos, mas focados. O hotel escolhido por Dylan era o Ritz-Carlton, com vista para o Monte Fuji. Um toque de romance no meio do caos corporativo. Senhor e senhora Smith! Exclamou Ahmed no saguão, abraçando os dois. Não acredito que vocês vieram. Somos uma equipe, respondeu Emily com um sorriso sereno. Conte tudo, disse Dylan, já pegando o tablet da mochila. Os japoneses interpretaram uma cláusula sobre flexibilidade arquitetônica como falta de respeito aos padrões locais. Nosso tradutor usou uma expressão muito informal, e no japonês de negócios, isso soa descuidado. Emily suspirou. Deixa eu adivinhar. Ele usou a palavra que significa relaxado, em vez de adaptável com respeito. Ahmed arregalou os olhos. Como você sabe disso? Porque relaxado implica descuido, enquanto adaptável com respeito mostra que valorizamos os padrões deles. É um erro comum quando as nuances culturais são ignoradas. Exatamente, confirmou Ahmed. Agora o Sr. Tanaka quer um pedido de desculpas pessoal. Quando é a reunião? Perguntou Dylan. Daqui a 8 horas. Emily olhou para Dylan determinada. Preciso me preparar. Rever todas as cláusulas do contrato em japonês, montar uma apresentação sobre respeito cultural e reconstrução de confiança. E eu vou contatar alguns parceiros locais, disse Dylan, já pegando o telefone. Talvez consigamos alguém influente que ateste nossa boa-fé. Vocês têm certeza disso? Perguntou Ahmed. Ainda é a lua de mel de vocês.
Emily e Dylan trocaram um olhar e sorriram. Ahmed, disse Emily, essa é a nossa lua de mel. Salvar nossa empresa juntos, construir algo maior do que qualquer cargo, ser parceiros de verdade. Além disso, completou Dylan, Tóquio tem seu charme romântico. Emily riu. Já tivemos um jantar de negócios em Dubai durante a lua de mel, lembra? Lembro, ele respondeu sorrindo. Foi surreal e maravilhoso. Então que Tóquio funcione também. Nas 8 horas seguintes, Emily mal dormiu. Revisou cada linha do contrato, montou uma apresentação detalhada sobre respeito e intenção genuína e até praticou diferentes níveis de reverência, o suficiente para demonstrar um pedido de desculpa sincero, mas sem parecer submissa. Enquanto isso, Dylan fazia o que sabia melhor: conexões. Conseguiu falar com 3 intermediários culturais respeitados, incluindo um consultor que já havia trabalhado em fusões entre empresas do Oriente Médio e do Japão. Durante um café às 5 da manhã, o consultor sorriu para Dylan. O senhor tem muito talento para fazer contatos, Sr. Dylan. Dylan riu, cansado, mas confiante. É o meu superpoder. Minha esposa tem o poder cultural. Eu tenho o das pessoas. Na reunião, Emily foi simplesmente impecável. Usava um terno azul marinho, sóbrio, elegante, e cada detalhe havia sido cuidadosamente planejado. Ela pesquisara o histórico de cada executivo japonês e, ao entrar na sala, fez uma reverência profunda, respeitosa, sem exageros. Senhor Tanaka, estimados membros do conselho, começou em japonês formal, com voz calma e segura. Estou profundamente grata pela oportunidade de esclarecer as intenções por trás da nossa proposta. Durante a hora seguinte, ela não apenas desfez o mal-entendido linguístico, como também apresentou exemplos de projetos anteriores em que a flexibilidade havia sido usada como forma de honrar a arquitetura local e não de desrespeitá-la. Mostrou imagens de Dubai, onde elementos tradicionais haviam sido integrados com sensibilidade em construções modernas. Nossa visão, disse ela, agora em inglês fluente para incluir Ahmed na conversa, é criar espaços que respeitem o passado e abracem o futuro, que preservem tradições enquanto acolhem a inovação. O Sr. Tanaka, sério desde o início, finalmente relaxou os ombros e assentiu com um leve sorriso. Oh, senhorita Parker Smith, sua compreensão da nossa cultura restaura a nossa confiança. E o Sr. Smith? Voltou-se para Dylan. Aprecio seus esforços em reunir mediadores respeitados. Vocês demonstram um comprometimento que há muito não víamos. Ahmed quase caiu da cadeira de alívio. O acordo foi selado, agora com cláusulas ampliadas garantindo total entendimento cultural. Há uma tradição na nossa empresa, disse o Sr. Tanaka ao final. Quando mal-entendidos são resolvidos e parcerias são fortalecidas, realizamos um jantar cerimonial. Seria uma honra recebê-los como nossos convidados esta noite. Será um prazer, respondeu Emily, com o tom mais respeitoso que conseguiu. Naquela noite, viajaram de trem-bala até Kyoto para o jantar. O restaurante tradicional parecia saído de outro tempo. Tatames impecáveis, lanternas suaves, o aroma do chá verde no ar. Participaram de uma cerimônia do chá, provaram um banquete de 20 pratos kaiseki e até tentaram caligrafia japonesa sob a orientação de um mestre local. Um brinde aos verdadeiros parceiros, disse o Sr. Tanaka, erguendo o copo de saquê. Aqueles que transformam desafios em pontes. Mais tarde, no trem de volta a Tóquio, Emily recostou-se no assento, exausta, mas com um brilho de vitória no olhar. Acho que gostei mais dessa reunião do que da lua de mel em Bali. Dylan riu. Sério? Pensa bem, Dylan. Hoje nós salvamos um acordo internacional, mergulhamos numa nova cultura e ainda tivemos uma noite romântica única. Ela encostou a cabeça no ombro dele. Essa é a nossa vida. Nada convencional, nada previsível. Mas é nossa. E você está feliz? Ele perguntou, acariciando a mão dela.
Nunca estive tão feliz. E você? Emily, cada dia ao seu lado é uma aventura, e eu não trocaria isso por nada. Nos 3 dias seguintes, em Tóquio, finalmente tiveram tempo só para eles. Visitaram templos ao amanhecer, passearam pelo famoso mercado de peixes de Tsukiji e jantaram em pequenos izakayas, onde Emily conversava em japonês com senhores locais e traduzia suas histórias para Dylan, que a observava encantado. Sabe que somos incapazes de ter férias normais, né? Disse ele certa manhã, tomando café num minúsculo café orgânico que Emily encontrara lendo uma placa inteira em japonês. Claro. Normal é superestimado. Podemos combinar uma regra, então? Perguntou Dylan, divertido. Depende da regra. Um fim de semana por mês. Só nós dois. Sem telefones, sem reuniões, sem emergências corporativas. Emily estendeu a mão. Fechado. Mas com uma condição. Qual? Uma vez por ano. A gente inventa uma emergência corporativa em algum lugar romântico, só para misturar trabalho com romance. De propósito. Dylan sorriu e apertou a mão dela. Feito. Dylan riu e apertou a mão dela. Agora sim, perfeito. Você é brilhante, sou seu. E sou totalmente seu. E assim, com um protocolo de lua de mel nada convencional, eles embarcaram de volta para Miami 3 dias depois, cientes de que haviam construído não apenas um casamento, mas um modelo de parceria que unia amor e ambição de um jeito que funcionava de verdade para os dois. 2 anos após o casamento, Emily estava em seu novo escritório em casa, um espaço ampliado para acomodar 2 berços de estilo escandinavo. Os gêmeos, Sarah e Omar, dormiam tranquilos enquanto ela participava de uma videoconferência com investidores de Zurique. Sra. Smith, nossa análise trimestral projeta um crescimento de 34% se expandirmos primeiro para a América do Sul, disse o executivo suíço com seu sotaque preciso. Emily anotava tudo atentamente, até que Sarah começou a se agitar. Sem hesitar, ela pegou a bebê com um braço e continuou a reunião como se fosse algo completamente natural. Sim, eu entendo suas projeções, disse ela calmamente. Mas precisamos considerar as nuances políticas da Venezuela e a instabilidade cambial na Argentina. Enquanto balançava Sarah, Dylan apareceu na porta, com Omar nos braços e 2 xícaras de café. Pode me passar a chupeta rosa? Sussurrou Emily. Dylan entregou a chupeta e beijou sua testa. Como vai a reunião? Produtiva. Eles querem expandir para a América do Sul. E você quer? A gente conversa depois que os pequenos dormirem. Emily voltou-se para a tela. Desculpem pela interrupção. Onde estávamos? Estávamos dizendo o quanto estamos impressionados, respondeu o executivo. É raro ver alguém equilibrar família e negócios com tanta elegância. Obrigada, respondeu Emily, com um sorriso sereno. Na Smith Rashid Parker, acreditamos que as melhores decisões nascem quando honramos todas as partes da nossa vida. Depois da reunião, Dylan estava na cozinha preparando mamadeiras. Os suíços querem a América do Sul, disse Emily. E eu recebi 3 propostas para expandir minha fintech na Europa, respondeu Dylan. Eles se olharam por um instante. Será que estamos sendo ambiciosos demais? Perguntou Emily. Dylan sorriu. Lembra quando dissemos que queríamos tudo? Carreira, família, viagens, impacto global. E estamos conseguindo tudo isso. A verdadeira pergunta é: ainda queremos crescer? Emily alimentou Omar pensativa. Sabe o que foi o melhor dessa última fase? Trabalhar com você, viajar com os bebês para reuniões, mostrar a eles que ambição e amor podem caminhar lado a lado. Com algumas condições, completou Dylan. Quais? Primeiro, investimos em um jatinho particular. É prático para viajar com bebês. Aprovado. Segundo, contratamos um assistente cultural em cada região, alguém que saiba adaptar espaços de reunião para famílias. Fechado. E terceiro, mantemos nossa regra.
Um fim de semana por mês só para a família. Dylan sorriu, tocando o rosto dela. Emily, eu te amo ainda mais desde que viramos pais. Por quê? Porque vejo você fechar acordos milionários enquanto faz papinha, atender ligações em 3 idiomas com um bebê no colo e ainda sorrir no meio do caos. Emily riu baixinho. E eu te amo porque você nunca me faz escolher entre carreira e família. Ela o olhou com ternura. Dylan, posso confessar uma coisa? Sempre. Às vezes sinto que somos sortudos demais. Dylan a envolveu nos braços. Amor, você salvou minha empresa, fala 6 idiomas, negocia com cheques de manhã e canta canções de ninar em japonês à noite. Você merece tudo isso. Emily sorriu, os olhos brilhando. E você teve coragem de ver mais do que uma funcionária. Você viu uma parceira. Dylan. Sim? Vamos expandir para a América do Sul e para a Europa. E vamos mudar a forma como o mundo dos negócios enxerga famílias com filhos pequenos. Dylan sorriu e a beijou com aquele misto de orgulho e amor que só quem constrói algo verdadeiro entende. Uma vida feita de ambição, ternura e sonhos que cresciam juntos como eles. Sim, senhora CEO. Um mês depois, Emily estava em São Paulo, apresentando seu projeto a investidores brasileiros. Sarah estava no carrinho, ao lado de Omar e da babá multilingüe. Nossa abordagem voltada para a família não nos torna menos eficientes, explicou Emily com confiança. Pelo contrário, mostra nossa versatilidade completa. Os brasileiros ficaram impressionados. É inspirador ver uma empresa que entende que profissionais também têm famílias, disse um dos investidores, e que o sucesso pode incluir a vida real. Após a reunião, Emily fez uma videochamada com Dylan, que estava em Amsterdã. Como foi? Perguntou ele. Perfeito. E o seu lado? Negócio fechado. Os holandeses amaram nossa ideia de integração entre vida e trabalho. Estamos criando um movimento, Dylan. Estamos construindo uma família global, Emily. 6 meses depois, a Smith Rashid Parker International havia se tornado um estudo de caso em Harvard, não apenas pelo crescimento acelerado, mas pela abordagem inovadora que unia humanidade e negócios. Senhora Smith, a Forbes quer fazer uma matéria de capa com você também. Eles podem esperar até eu limpar o vômito de bebê da minha blusa Armani? Respondeu rindo. No dia da sessão de fotos, Sarah usava um mini terno rosa. Omar, um azul marinho. Digam conquista global, pediu o fotógrafo. Domínio mundial, todos gritaram, enquanto os bebês gargalhavam de alegria. O artigo destacou não só o sucesso financeiro, mas a mudança de mentalidade no que o casal representava. Emily, estamos mudando o mundo, disse Dylan certa noite em Dubai. Estamos vivendo a nossa verdade, respondeu ela. E o mundo está aprendendo com isso. Há muitas formas de amar, trabalhar e crescer. Ainda pensa naquela ligação? Sempre. Foi a primeira vez que usei minha voz para algo maior. E olha onde chegamos. 3 meses depois, Emily subiu ao palco em Vancouver para seu foco de Fort. Dylan estava na primeira fila com as crianças no colo. 3 anos atrás, eu era uma faxineira invisível, começou ela. Um telefone tocou. Eu atendi. E aquele simples gesto mudou paradigmas corporativos. Durante 20 minutos, ela compartilhou sua jornada como exemplo de visibilidade, valorização cultural e integração entre família e carreira. O problema não é equilibrar trabalho e vida, é integrá-los. O aplauso foi ensurdecedor. Mamãe arrasou, gritou Sarah. Mamãe é incrível, completou Omar. Mais tarde, uma jovem libanesa se aproximou, emocionada. Senhora Smith, falo 4 idiomas, mas trabalho em um call center porque dizem que não tenho o visual certo para negócios internacionais. Emily segurou a mão dela. Pare de deixar que os outros decidam o que é o visual certo. Aqui está meu cartão.
Nossa empresa está sempre procurando talentos multilíngues. E se eu puder te dar um conselho, atenda todas as ligações. Você nunca sabe qual delas vai mudar sua vida. Naquela noite, enquanto ninava os bebês, Dylan perguntou em tom sério: Podemos ter um terceiro? Emily sorriu. Acho que estamos ficando bons em criar pequenos transformadores do mundo que respeitam culturas. Então, está me propondo expandir nosso negócio de família? Parece perfeito para mim. E assim, em Vancouver, com 2 bebês dormindo e novos planos na mesa, Emily e Dylan celebraram não o fim de uma jornada, mas o início de inúmeras outras. Algumas pessoas passam a vida sendo vistas, mas nunca realmente conhecidas, sussurrou Emily. E nós aprendemos que o verdadeiro amor vê o potencial antes dos resultados. Parcerias reais multiplicam sonhos, em vez de dividir o tempo. Eu te amo, Dylan Smith. Eu te amo, Emily Smith. E amo o que construímos juntos. O que achou da história de Dylan e Emily? Deixe sua opinião nos comentários, avalie de 0 a 10 e inscreva-se no canal para acompanhar todas as nossas histórias.